graça e paz que sejam multiplicados todos os dias da nossa vida. E nesse momento onde nós queremos meditar um pouco sobre o que os textos nos dizem nesse final de semana, apontando para Jesus como bom pastor e para os cristãos como ovelhas deste bom pastor. Pode sentar-se. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, este é o domingo do ano que é denominado de Domingo do Bom Pastor. Todas as leituras tratam deste assunto. E no texto de hoje, Jesus faz algumas colocações muito importantes, quando ele diz em primeiro lugar que ele é a porta do aprisco, por onde entram as suas ovelhas. Ele diz que quem não entra pela porta é assaltante, é ladrão, é mercenário, só quer matar, roubar, destruir. Que para fazer parte do rebanho do bom pastor, é preciso entrar pela porta. E assim de fato é. Eu e cada um de vocês somos pecadores. Todos nós já nascemos no pecado. Temos dentro do nosso coração a raiva, ciúme, inveja, egoísmo, ódio, maldade. Tudo isso já vem conosco por causa da queda em pecado. E é preciso que o bom pastor Jesus venha até nós. E ele sempre vem através da sua palavra chamando. É por isso que o texto diz que as ovelhas dele ouvem a sua voz, reconhecem e seguem. E ele fala a mim, ele fala a cada um de vocês, dizendo: é a você que eu estou buscando. Você que está perdido nos seus pecados, você que está afogado em pecados, é a você que eu estou buscando. Eu te amo. Eu quero que você faça parte do meu rebanho. Eu não quero que você se perca eternamente no inferno. E é por isso que Jesus, no texto de hoje de João, ele diz que ele espontaneamente dá a vida dele por suas ovelhas. E foi isso que ele fez na cruz. Quando há poucos dias atrás nós relembramos na Sexta-feira Santa, ele dando sua vida por amor a mim e a cada um de vocês. E é retomando a sua vida na ressurreição para garantir para nós também a vida eterna no aprisco celeste. Por isso só pode entrar, só pode fazer parte do rebanho quem passa pela porta, quem tem o perdão dos seus pecados oferecido por Jesus. Sem perdão, sem conversão, você continua no pecado, você continua afastado de Deus, você continua rumando para o inferno. Por isso Jesus é a porta de entrada para uma nova vida. Você é justificado, perdoado dos seus pecados, e aí começa a viver uma vida de santificação, de temor a Deus, como sua ovelha. E você passa a amar o bom pastor Jesus, que deu a sua vida por ti. E você passa então a ouvir e seguir a sua voz. Querido irmão, querida irmã, como é interessante a gente reconhecer a voz. Nós não reconhecemos a voz do pai, da mãe, do marido, da esposa, do amigo. No ambiente de escuridão, que não conseguimos ver a pessoa, se a pessoa fala, a gente sabe quem está falando. Ou mesmo com os olhos fechados, nós reconhecemos pelo timbre, pela força da voz, pela peculiaridade, a voz de cada uma das pessoas com quem nós temos intimidade, afetividade. E Jesus deu sua vida por nós. É por isso que ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, conhecem a minha voz e seguem a minha voz. E então vem a pergunta: nós estamos ouvindo? Nós estamos reconhecendo? Nós estamos seguindo a voz do bom pastor? São tantas e tantas vozes dissonantes, tantos ruídos, tantas informações que o maligno usa para nos desviar do aprisco.
para tentar roubar, matar, destruir a fé que temos? Será que muitas vezes nós não estamos dando mais ouvido a essas outras vozes e nos deixando confundir? Estamos todos os dias tendo um tempinho do nosso grande tempo de 24 horas para ouvir a voz do bom pastor, através de uma devoção, de uma leitura bíblica? Ou será que estamos atarefados demais para isso? O que tem alimentado a nossa alma, o nosso espírito, o nosso ser? Quais são as informações que nós estamos recebendo no dia a dia? Eu lembro que ano passado fiz uma reunião com os jovens aqui fora. Aí eu pedi para eles abrirem as Bíblias. Nenhum deles tinha trazido a Bíblia. Aí eu disse: todos estão com o celular na mão. Vai, abre um aplicativo. Nenhum deles tinha o aplicativo da Bíblia. Eu disse: ué, vocês têm tantos aplicativos, não tem da Bíblia? Estão lendo? Estão se alimentando de quê? O TikTok todos têm. Aliás, falando do TikTok, eu vi uma entrevista semana passada de um dos donos do mundo chinês, que é dono do TikTok, para uma repórter da Band, falando sobre esse aplicativo. E aí, entre as perguntas, ela perguntou quais as restrições que eles têm lá na China, e ele disse: bom, uma das restrições é que só pessoas com mais de 18 anos podem ter o TikTok, porque ele é extremamente nocivo na formação de quem tem menos idade do que isso. No nosso país, não só adolescentes, mas as crianças já têm e usam. O que está formando a cabeça dessas nossas gerações? Qual é o alimento que elas estão recebendo para a alma e espírito? Estamos seguindo a voz de quem? Jesus continua falando, Jesus continua chamando, Jesus continua aconselhando, Jesus continua orientando, e Ele quer nos alimentar como bom pastor que cuida com todo amor, com tanto amor que deu a vida por cada uma das suas ovelhas. E aí nós voltamos lá para o Salmo 23, que todos nós sabemos de cor, que foi escrito por um pastor de ovelhas. Davi era o mais novo dos irmãos. Enquanto os irmãos estavam na guerra, ele cuidava das ovelhas do pai e sabia tudo sobre ovelhas. E claro que esse salmo ele escreve depois, já bem mais velho, com maturidade. Ele faz essa relação e ele usa essa figura tão especial, tão importante para ele, para se dirigir a Deus e dizer: o Senhor é o meu pastor. Ele é o bom pastor, e só Ele é o bom, o santo, o justo, o amável pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Porque o pastor se preocupa demais com suas ovelhas. E Ele me conduz por pastos verdejantes, por água mansa e tranquila. E é isso que a ovelha precisa, porque nós sabemos, e eu já falei isso em outras ocasiões, a ovelha é um animal extremamente indefeso. Ela não tem chifres para se defender, ela não tem força para se defender, ela não tem uma visão aguçada que enxerga longe. Por isso ela usa muito bem os seus ouvidos, e a voz do bom pastor é muito importante. E ela só ouve a voz do seu pastor. Se tiver um monte de ovelhas, de vários pastores, cada um chamando, elas só vão seguir a voz do seu pastor. E Davi diz que o pastor, ele está com o seu bordão, o seu cajado e a vara. E aí a gente lembra daquelas peças de Natal, né? Aquela vara grande com aquela curvatura. Como isso é importante para o pastor de ovelhas, para não deixar a ovelha que está andando perto do precipício cair. Ele engata ali, enquanto ela se emaranha no espinho por causa da lã, ele puxa ela para fora com aquele gancho. Quando ela entra na água, que é um pouquinho mais fundo, ele puxa, porque a ovelha
tem muita lã e a água vai encharcar, ela se afoga, ela não sabe nadar. E com a lança, com a vara, ele defende ela dos inimigos. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, quantas vezes as ovelhas estão correndo risco por causa do lobo, do urso, e o pastor tem que estar atento. E quantas vezes nós precisamos desse cuidado tão especial, tão amoroso do pastor quando estamos no vale da sombra da morte, seja num perigo de assalto, de acidente. Quantas vezes Deus já nos livrou de acidentes, de assaltos, que a gente nem percebeu. Num momento de dor, de enfermidade, de ansiedade, de medo, de dúvida, de solidão, de depressão. Quantas vezes queremos chutar o balde, como a gente diz na gíria. Estamos andando no vale da sombra da morte, o mundo nos cerca, o mundo nos oprime, e a gente é tanta coisa, a gente não consegue respirar. E então a voz do bom pastor diz: ei, tu não estás sozinho, eu estou contigo, eu estou cuidando de ti, vamos junto, eu não vou te deixar sozinho nessa caminhada, eu estou te protegendo. E assim Ele vai junto conosco até o final da nossa vida, onde vai ter um banquete celestial, diz Davi. Isso se permanecermos firmes, ouvindo a voz do bom pastor, aprendendo a voz do bom pastor, seguindo a voz do bom pastor, como rebanho do pastor. Que assim seja. Amém. E a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guarde corações e mentes em Cristo Jesus até o dia onde vamos estar juntos no aprisco eterno com o nosso bom pastor. Amém.